Olá, tudo bem? Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. O tema deste vídeo é: o Apocalipse já se cumpriu. Vamos, com esse estudo, chegar a uma conclusão positiva e concreta, porque, na verdade, aqueles que acreditam na escatologia consumada sabem que tudo aconteceu. Mas vamos esmiuçar este livro maravilhoso, o livro de Apocalipse. Então o tema é: o Apocalipse já se cumpriu. O livro de Apocalipse é um livro repleto de figuras de linguagem e metáforas. Pelo Espírito conseguimos entender. Venho em breve. O breve é breve ou já fazem quase 20 séculos e nada, como a religião promete aos seus fiéis. Este livro não foi inspirado, e sim revelado pelo próprio Cristo, como as cartas ao apóstolo Paulo, que também foram reveladas no terceiro céu. Aos seus servos ou aos anjos da igreja, estes servos, os anjos das 7 igrejas, foram preparados para dar continuidade à obra da graça de Deus, não da lei mosaica. Aos anjos da igreja seriam avisados e mostrados as coisas referentes ao juízo de Deus e ao dia do Senhor que estava para ocorrer. Isto na primeira era cristã, antes do ano 66. Jesus enviou um mensageiro, ou seja, um anjo, para avisar João sobre o dia do Senhor, o dia da vingança, o derramamento do cálice da ira de Deus contra os judeus em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Vamos ler algumas passagens bíblicas que comprovam os acontecimentos para aquela época que significou o juízo de Deus no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 70 DC. Não é 1970, é o ano 70 depois de Cristo. Vamos respeitar a época, o tempo, os destinatários dos escritos. Não podemos trazer para os dias de hoje como se fosse uma notícia recente. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, vamos ler entre os versículos 1 e 3. Aqui já dá uma bela de uma esclarecida sobre o breve, ou seja, o tempo próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou, versículo 2, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Veja bem, no versículo 1, breve. Versículo 3, o tempo está próximo. Novamente aquela pergunta: está próximo? Está próximo ou está próximo? Já dura quase 21 séculos e nada. Vamos começar nosso estudo sobre os já acontecidos deste maravilhoso livro. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. No final do livro de Apocalipse, o mensageiro, ou seja, o anjo, disse a João, Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 7. Eis que venho sem demora.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja bem, novamente, vamos ler o versículo 6 de novo. Diz assim: então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso no capítulo 22, ou seja, no último capítulo do livro de Apocalipse. Deve acontecer. Versículo 7 do capítulo 22. Eis que venho sem demora. Aquela velha pergunta, eis que venho sem demora, é sem demora ou já fazem quase 21 séculos, quase 2000 anos, vamos dizer, quase 20 séculos e ainda não aconteceu? O sem demora vai durar quantos séculos a mais? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Outra passagem também dita no livro histórico de Jesus de Nazaré, que fala a respeito da apostasia naqueles dias. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Digo a vocês que, depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Aqui tem vários sentidos. Um dos sentidos é sobre a apostasia, que viria antes do ano 70, que o apóstolo Paulo também disse em sua epístola, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Deixa eu te avisar, é bem dinâmico esse estudo. São muitos e muitos versículos, um ligando para comprovar o que é breve. Como Paulo esperava também estar vivo para a vinda do dia do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por escrito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Filho da perdição, homem da iniquidade, foi revelado meado de 66. Foi general Tito, filho do imperador Vespasiano, que cercou Jerusalém durante 3 anos e meio com o exército romano. Nesses 2 versículos, Paulo deixa claro que a apostasia se tratava daquela época, ou seja, antes do ano 70 depois de Cristo. Cai por terra a tese do sistema religioso dizer que a apostasia ainda vai ocorrer. Depois do ano 70, quando Deus bateu o martelo, realizando o juízo contra os judeus, contra os israelitas, Ele mesmo, Deus, estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, e Ele mesmo reina em nosso espírito. Então, não há como, nos dias atuais, em pleno século XXI, a apostasia alcançar os eleitos de Deus. Porque como é possível fazer com que o Espírito de Deus seja apóstata? Impossível. O apóstolo Paulo já alertava os irmãos em Roma sobre o tempo está próximo. Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Pedro, em sua carta, também fez este alerta. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Por isso que eu falei, temos que respeitar a época, o tempo, os destinatários. Pedro não está falando uma notícia de ontem, de hoje, da semana passada, do ano passado. Pedro aqui estava falando antes do ano 70, porque Pedro sabia que no ano 70 viria o juízo. Então Pedro já estava alertando os seus ouvintes, o tempo está próximo. Ali ele estava falando da ira de Deus contra os judeus. O próprio Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse sobre o tempo que viria todas as coisas,
que seria naquela geração. Uma geração representa ou representava cerca de 70 anos. Normalmente a geração de uma pessoa, a previsibilidade de vida em média de uma pessoa são 70 anos, mais ou menos. Mateus capítulo 24, versículo 34 e 35 diz assim: Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Olha o que Jesus falou: passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Como nós e os estudiosos da Bíblia se utilizam desde Gênesis a Apocalipse, Jesus também se utilizava das profecias do Velho Testamento, mesmo sendo ele Deus em corpo de homem, para informar sobre os acontecimentos futuros, não para nós, mas sim para aqueles dias. No tempo de Jesus de Nazaré, ele se utilizou dos escritos do profeta Daniel para determinar a que geração viria a desolação de Jerusalém, por conseguinte o juízo de Deus contra aquele povo. A respeito daquele povo, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse, em Lucas capítulo 21, versículo 23, Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Jesus está falando ira contra aquele povo, aquela geração. A religião diz que ainda vai vir. E este povo, então, já vem circulando. Este povo que Jesus disse está com quase 2000 anos, se a religião estiver certa. A verdade é essa. Aquele povo que estava ali ouvindo está com quase 2000 anos. Eu te faço uma pergunta. Lendo este versículo, existe a mínima possibilidade de haver juízo contra a nossa geração? Contra o nosso povo? Jesus disse que a ira e que o juízo era contra quem? Aquele povo daquela época, no ano provavelmente 33, 32 depois de Cristo. Conforme escrito no livro de Daniel, uma geração significou quanto tempo? Vamos ler a profecia, de onde Daniel, Jesus tirou, os discípulos tirou, Pedro tirou, todos eles sabiam que a geração seria 70 anos. Daniel, capítulo 9, versículo 2, diz assim: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado, o profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Quando Jesus disse, naquela geração, Jesus estava falando entre o ano 30 e o ano 33. Dali a 40, 37 anos, viria o juízo. Bingo significou 70 anos de desolação. Por isso que Jesus disse que não passaria aquela geração, a geração dele, geração dos discípulos, a geração de Paulo, de Pedro, Tiago, João, sem que tudo se cumprisse. Tudo. Não sobrou nada. Restou nada para o futuro. Até mesmo o discípulo Tiago, que era um pregador do evangelho da circuncisão, o evangelho para os judeus, vamos deixar dito aqui, Pedro, Tiago e João, eles pregavam o evangelho da circuncisão. No evangelho deles tem batismo nas águas, que é a lei da purificação, tem a Páscoa judaica, que é a tal da Santa Ceia, apresentar a criança, que era a lei de Moisés, subir monte, lei de Moisés, jejum, lei de Moisés. Já para o apóstolo Paulo foi revelado o evangelho da incircuncisão, que é a partir do livro de Romanos até o livro de Hebreus. São 14 epístolas. Ali está a revelação de Paulo, que Paulo recebeu no terceiro céu, dirigida a nós, povo gentil. Nós não temos que cumprir nenhum preceito judaico, nenhum mandamento judaico, nenhuma cerimônia da lei de Moisés. Está assim escrito na carta de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja bem, olha o que Tiago, pregador da lei de Moisés, sejam também vocês pacientes, fortaleçam
o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Eis que o juiz está às portas. Dali a alguns anos, seria o ano 70, e viria o juízo de Deus. Até mesmo Jesus de Nazaré, quando estava falando aos seus discípulos sobre os sinais da sua vinda e do final dos tempos, disse que o juiz já estava às portas. Olha o que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, falando sobre o final dos tempos, no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 33, olha o que ele disse. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Que coisas eram essas, Jesus de Nazaré? Jerusalém cercada, o Daniel 9, 27, quando Tito colocaria um busto dentro do templo, dentro do santuário. Então, foram vários sinais. Leia Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Fala sobre os sinais que precederiam o fim dos tempos, que veio no ano 70. Está às portas significava o juízo de Deus contra aquele povo. Para você entender o livro de Apocalipse, leia com frequência os livros dos profetas. Veja o que o profeta Amós disse. Capítulo 3, versículo 7. Livro do profeta Amós. Capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Com certeza, ao término do estudo do livro de Apocalipse, estaremos certos, plenamente, convictos de que tudo já ocorreu, não ficou mais nada pendente em termos da escatologia consumada. Então, amado, amada, vamos seguir em frente. Vamos estudar profundamente o livro de Apocalipse. Não sei quanto tempo levaremos para a conclusão, mas vamos estudar profundamente. Este vídeo foi apenas do capítulo 1, versículo 1 ao 3. Já deu um bom conteúdo. Vamos em frente. Se este vídeo foi proveitoso para você, então dê um like, inscreva-se e compartilhe. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos, que estão, em sua grande maioria, sendo feitos escravos do sistema religioso. Estão sendo tosqueados, enganados, roubados, estão sendo mantidos nas trevas da religião. Toda honra, glória, louvor e adoração seja de nosso Senhor e Cristo Jesus. Graça e paz. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.